A maioria das pessoas hoje estão morrendo porque não perdoa. Eu tenho um exemplo da minha própria família, né? Meu pai ele fez 14 indiozinhos com a minha mãe e mais 7 com a outra mulher que ele teve, né? E minha mãe sempre, ela dizia que eu falava para ela assim, manhã perdoa, pai. Ela não me dizia assim, só perdoa ele. Se ele ressuscitasse de novo, eu ia matar ele. Perdoa não. Falei, mãe, perdoa aquela mulher, mãe. Perdoa, manhã, porque. Eu chamava ela de manhã. Perdoa porque ela aconteceu na vida de pai. Perdoa, manhã, para a senhora ficar boa, para a senhora ficar sã. Aí ela dizia, eu só perdoo se eu der 7 facadas nela. Era assim, ela me dava aquelas respostas braba. Aí eu dizia, mãe, se a senhora não perdoar, a senhora não vai ser perdoada. Aí falava sempre Hum, com ela isso. Mas ela tinha aquele negócio dela, era uma pessoa maravilhosa, não é porque era minha mãe, não. Mas ela não era perdoadora, ela não tinha um coração perdoador. E a menina que ficava com ela na casa, que ajudava ela, ligou e falou, Dona Neide, Dona Nossa caiu e tá, a UPA já veio buscar ela, está no hospital. Minha mãe quebrou o fêmur, só viveu 5 dias, minha mãe porque não deu condição nem de operar. Aí ela foi logo, e o médico disse que ela ia ser entubada, e assim foi. Aí eu fiquei visitar nos horários, né? Que sabe como é UTI, tem horário. Quando eu cheguei lá, eu senti em mim, no meu coração, e eu no mundão. Eu no mundão. Tem pouco tempo que a minha mãe faleceu. Tem acho que uns 5 anos, 6 anos. Eu no mundão, eu cheguei lá na UTI e meu filho já tinha falado com ela, né? Antes de ela vir para Salvador, meu filho já tinha falado com ela, manhinha, olha, perdoa, falou tudo direitinho para ela. E meu filho disse no telefone para mim, mãe, fala para a manhinha, que ele chamava manhinha, minha mãe de manhinha. Fala para a manhinha de Jesus e diz para ela perdoar o que eu falei com ela, para ela aceitar no coração dela. Aí eu já estava com vontade e meu filho foi apenas um empurrão do Espírito Santo de Deus para minha vida. Eu cheguei, peguei minha mãe, ela já não estava falando, né? Aí a pessoa com 88 anos entubada já pensou como é. Aí eu toquei nela e falei, maninha, a senhora precisa se chegar a Jesus e perdoar a manhã para a senhora ser perdoada. Quando eu falava no perdão, ela se estribuchava todinha, assim, se balançava toda, os aparelhos não podia falar. Aí eu peguei na mão dela e disse, maninha, eu machuquei a senhora, manhã, me perdoa. Ela ali apertou minha mão, que me perdoava. Aperte minha mão. Agora, manhã, perdoa aquela mulher que teve os filhos com o painho. Aí ela se estribuchava todinha assim, não queria perdoar. Falei, meu pai, perdoa meu pai. Perdoa, mãe, perdoa, painho. Aí eu falei, em nome de Jesus. Você sabe, irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele tenta a gente até na hora da gente morrer, até na hora do homem ir para o túmulo, para a sepultura. O inimigo quer inibir deles conhecer a verdade. Porque ele sabe, quando a pessoa renuncia e renega Jesus, ele não tem, vai para o julgamento, só cabe a Deus. E eu vi que o inimigo queria roubar a alma de minha mãe ali dentro da UTI. Vocês podem prestar atenção que eu estou lhe dizendo que isso é para a glória de Deus. Lá, ó, a doutor, enfermeira, ali naquele momento, e eu falando, quando eu falava do perdão, os aparelhos apitavam, pi, 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 pi. A moça chegou e falou assim, a doutora falou assim, senhora, já acabou seu horário, a senhora tem que ir, ela está ficando alterada. A pressão de minha mãe, porque o inimigo queria matar minha mãe. Eu falei de Jesus para ela ali no leito, aí eu cheguei e saí, tem uma torneira assim, quando a doutora disse que eu tinha que sair, e daí, quando eu fui lavando a mão, aí ela gritou meu nome, gente, para glória de Deus. Ela gritou, Nede! Aí chamou a atenção de tudo, a doutora mandou eu voltar. Quando eu voltei, eu peguei na mão dela, eu falei, mãe, a senhora quer dizer que a senhora perdoa? Aí, aperte minha mão bem forte. Ela apertou minha mão bem forte e as lágrimas correram dos olhos que ela perdoava o meu pai, que ela perdoava aquela aleluia. mulher. E para a Glória a Deus. glória de Deus, eu sei que a minha mãe dorme no Senhor. O Aleluia. perdão, o perdão, se a gente não der o perdão, a gente não consegue ver Deus. Então, Eu creio. vamos colocar dentro de nós que o perdão é mútuo, o perdão sai da alma. E para a É glória verdade. de Deus, o inimigo não tomou minha mãe. E a minha mãe É ali verdade. no leito, ela confessou que só o Senhor é Deus.
Todo mundo Amém. dentro daquela UTI viu o poder de Deus. E tudo normal. Minha mãe ficou normal. Minha mãe foi curada ali no leito para poder partir para o Senhor. Eu fui para casa, Aleluia. quando eu fui para casa, eu recebi o telefonema de manhã cedinho que eu fosse lá. Minha mãe se encontrou com Deus e Deus lavou ela ali naquele leito e levou minha mãe. Mas para Eu creio. podermos passar para o outro lado, que chama reino, chama-se perdão. É Jesus verdade. nos perdoou, Jesus nos justifica, é Ele que é o dono do perdão, e Ele requer de nós que tenhamos um coração perdoador, e é nessa manhã que eu profetizo a bênção sobre cada um de nós, cada um que vai ouvir esse devocional, que está do outro lado da telinha, perdoa para que tu sejas perdoado, perdoa para que tu possa conseguir uma coroa de glória. Jesus é a fonte, Jesus é o amor, Jesus é o perdão, Jesus é que sara, Jesus é que cura. Não querem morrer de câncer por falta de perdão. Aceite Jesus, Jesus está voltando, amados. Em nome de Jesus eu falo nessa manhã. Oh, glória. Aleluia. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.